Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Somos discípulos do Senhor Jesus. Ser cristão é ser um discípulo do Senhor Jesus. Significa que caminhamos os passos do Senhor Jesus. Isso significa também que nós expressamos a vida do Senhor Jesus. Nós manifestamos em nós, já que nós o imitamos, a vida do Senhor Jesus. É claro que as pessoas devem sempre compreender que, sendo nós imperfeitos, não conseguimos seguir perfeitamente os passos do Senhor Jesus. Mas esse é o nosso propósito. E nós vamos para o Salmo 58, outro Salmo de Davi, em que ele fala sobre a importância de viver uma vida justa. É um salmo em que Davi está abordando algo muito importante para o povo de Deus, a prática da justiça. Ele não está falando para o mundo, ainda que pareça, porque Davi está falando para o povo de Israel, que era uma nação e uma igreja. A gente tem que lembrar sempre que Israel tanto era uma nação quanto uma igreja. E veja que mesmo falando para a igreja, as palavras de Davi são assim: falais verdadeiramente justiça, ó juízes. Julgais com retidão, ó filhos dos homens. É uma pergunta importante. Quando você fala realmente de forma justa. Quando você julga, julga realmente com retidão. Ou seja, você é imparcial. Você olha para a justiça ou olha para quem está sendo julgado. Nós precisamos que a igreja seja sempre justa. Ela precisa refletir a justiça do Senhor Jesus. Infelizmente, como nós estamos num país em que a corrupção é algo basicamente normal, infelizmente, é como se fosse algo completamente normal. Então, termina o cristianismo de nosso país sendo influenciado por isso. Mas a palavra do Senhor nos ordena que nós sejamos justos em todo o nosso proceder. Lá em Mateus 18, que nós veremos um pouco mais adiante, quando nós estivermos no culto, ele nos ensina a como tratar os pecados das pessoas, indo até elas e tratando como de fato deve ser tratado, não de outra forma. A prática da justiça no meio da igreja reflete a justiça divina. E, inclusive, vai dando esperança para as pessoas. Quando um cristão vê que a igreja é íntegra, é justa, que ela não beneficia A porque é meu amigo, mas prejudica B porque eu não gosto dele, então, quando a igreja não procede injustamente, há uma esperança alimentada no coração do cristão. Ele é conduzido a Deus e lembra que Deus julgará todas as suas causas neste mundo. Veja que a prática da justiça no meio da igreja reflete o caráter de Deus, reflete aquele que ela imita, mas também termina trazendo uma mensagem que é uma mensagem escatológica. Há justiça no reino de Deus. Deus julgará a nossa causa. Um dia seremos salvos porque o Senhor é justo e Ele nos livrará daqueles que fizeram mal ao seu povo. Então, a prática da justiça no meio da igreja ela é muito importante. Então, nós precisamos estar atentos a isto. Não podemos deixar que a corrupção entre no cristianismo. Não podemos deixar que as pessoas liderem o cristianismo de forma injusta, ou seja, se beneficiando, prejudicando e fazendo coisas que infelizmente têm acontecido. Longe disso, antes no íntimo, engendrais iniquidades e distribuís na terra a violência de vossas mãos. Veja que Davi não está falando para o mundo, como eu falei. Davi está falando para a igreja. Por que para a igreja? Porque Israel era uma igreja. A nação e a igreja se fundem, são a mesma coisa ali no Antigo Testamento. E por isso, ele está se referindo à igreja, e o que é mais triste, porque se ele estivesse falando do mundo, ele estaria apontando uma coisa normal para o mundo. A gente não vai estar tentando mudar o mundo todo como se tivesse o poder em nossa mão. Mas nós podemos ir trabalhando a igreja, porque é obrigação da igreja, já que ela é a igreja, seguir os passos do Senhor Jesus. Essa sim, essa a gente pode ir lá, corrigir, ensinar, exortar e não deixar de corrigir. E é isso que o Davi está fazendo. Davi está corrigindo a nação de Israel.
Ele está corrigindo a igreja de Deus, não o mundo. E é pela igreja que tudo, portanto, começa. O mundo, para ser transformado, precisaria ver na igreja o exemplo. E isso aconteceu na história. Quando o cristianismo assume a história do mundo a partir da queda do Império Romano, ele mais ainda influencia o mundo. Mais ainda, não porque antes não fizesse, mas porque agora, a partir daquele momento em que ele assume a liderança, vamos dizer assim, da história mundial, ele tem um papel mais ativo, ele tem uma oportunidade maior, tendo em vista que agora todo mundo vê no cristianismo como algo que ele é não só aceito, mas mais ainda tem um poder, tem uma presença marcante. E o mundo foi mudado. Veja que o que nós encontramos de bom na cultura ocidental foi fruto de uma influência do cristianismo medieval e pós-medieval. Então, a igreja é o ponto de partida. Nós precisamos corrigi-la para depois influenciar o mundo. E Davi está reivindicando a justiça no meio da igreja. Pense você, reflita, nós somos justos como cristãos, nós somos imparciais, nós julgamos as pessoas com retidão, nós estamos tratando as coisas direito, o que é certo, o que é errado. Eu não quero saber quem fez e quem não fez. Estamos tratando com justiça dentro da igreja do Senhor Jesus cada pessoa. Estamos indo a cada uma tratar como Jesus ensinou em Mateus 18. Ou estamos procedendo igual ao mundo, que por baixo dos panos vai dando o seu jeitinho político, que por trás vai maquinando tantas vezes o mal para tentar se livrar dos indesejados. E isso eu estou falando não porque apenas tenhamos uma teoria, porque infelizmente o cristianismo brasileiro foi muito influenciado pela corrupção de nossa nação brasileira. Então precisamos corrigir isso, precisamos ensinar. Isso começa com você. Na igreja local, você realmente ajude os irmãos, conduza, oriente, ensine e pratique a justiça. Jamais beneficie alguém pelo status dela. Jamais faça isso. Se chega um rico na igreja, seja tratado igualzinho ao pobre. Quando chegar o pobre na igreja, seja tratado igualzinho ao rico. Se uma pessoa errou, ela seja tratada como ela deve ser tratada. E não importa se é pastor, presbítero, diácono, alguém que cante no grupo de louvor, seja lá quem for. Ou seja, da criança ao mais velho, o homem à mulher, qualquer pessoa que chega ou qualquer pessoa que está há anos dentro da igreja, tratados com integridade, com justiça. Ninguém sendo beneficiado por alguma coisa. É comum em alguns lugares que pessoas que tenham mais dinheiro consigam mais cargos, consigam mais privilégios, consigam mais benefícios. E a prova disso é que Tiago, lá na frente, vai admoestar os irmãos porque eles estavam fazendo isso, beneficiando os que tinham mais condições financeiras em detrimento daqueles que tinham menos. A igreja não pode proceder assim. A igreja precisa tratar com justiça. Ela precisa tratar com integridade. Ela precisa realmente ser justa em todo o tempo, para que dentro dela a justiça, inclusive, renove o ânimo dos que são injustiçados no mundo, vendo que um dia eles também receberão de Deus tudo de forma justa. Não porque a salvação seja pelas nossas obras, é evidente, mas porque Deus, uma vez que justificou-nos em Cristo Jesus, há de nos livrar daqueles que injustamente nos fazem mal, que simplesmente não fizemos mal nenhum a eles, mas eles insistem em nos fazer mal, porque simplesmente há maldade no coração. Então, a prática da justiça na igreja glorifica a Deus, porque a prática da justiça no meio da igreja vai expressando a justiça divina, vai mostrando a justiça divina. Somos discípulos do nosso Mestre Jesus, nós seguimos os passos dele, então tudo que nós fazemos glorifica ele, tudo de bom, e, ao mesmo tempo, vai alimentando a esperança no coração dos irmãos, porque vai mostrando que, escatologicamente, um dia receberemos de Deus a justiça de um Deus que vai nos livrar daqueles que nos fazem mal, sem nós termos feito mal, inclusive, nenhum. Então, veja que é muito importante. Aquilo que Davi está admoestando. Pense,
Falais verdadeiramente justiça, ó juízes? Julgais com retidão, ó filhos dos homens? Pense, reflita na pergunta se o seu proceder é justo e se a sua vida está expressando a justiça divina. E caso você perceba que a igreja precisa refletir melhor nisso, conduza e ensine a ser uma igreja sempre justa. Porque o que nós precisamos não é de benefícios de político, não é de agrados de pessoas A, B ou C. A igreja não é movida por dinheiro, nós não precisamos que ninguém rico seja o patrocinador da igreja. O que nós temos que fazer é confiar em Jesus e seguir o nosso Senhor Jesus, confiando que Ele é quem traz vidas, é Ele quem sustenta a igreja, é Ele que dirige na palavra, é Ele que é o Senhor dela. Não precisamos de mais nada do que isso. Ele é o Senhor da igreja. Somos apenas servos, fazendo a vontade dEle. Portanto, devemos seguir a sua justiça. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Agradecemos pelas tuas misericórdias e também porque o Senhor é justo, nos ensina a tua justiça. Dá graça à tua igreja para que ela aprenda a ser imparcial, para que ela aprenda a apontar para a tua justiça, a manifestar no mundo a tua justiça e o mundo, Senhor Deus, possa ser influenciado pela prática da justiça no meio da tua igreja. Que o Senhor receba a nossa gratidão por tudo e tudo em nome de Jesus. Amém. Sim. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.